Então, meus irmãos, nessa segunda parte, nós vamos tratar especificamente das epístolas pastorais. Então, nós vimos ali as cartas de Paulo de uma forma geral, as cartas dele. Nessas cartas gerais, eu falei também das cartas de Paulo da prisão, Filipenses, Colossenses. Nós tivemos ali então Efésios e Filemão, quatro cartas de Paulo escritas da prisão, tá? Escrita da prisão. Agora nós vamos falar sobre as cartas de Paulo, conhecidas como cartas pastorais, ou seja, cartas essas que Paulo escreve para uma pessoa especificamente, no caso Timóteo e Tito. Primeiro e segunda Timóteo e Tito ele escreve então para esses pastores que atendiam um rebanho e que precisavam então de instruções para o pastorado deles. Os estudiosos afirmam que ambas, ou seja, que ambas as cartas, tanto 1ª e 2ª Timóteo quanto Tito, elas devem ser estudadas juntas, ou seja, em conjunto. Contudo, existem diferenças que precisamos conhecer. Uma delas é que na primeira carta a Timóteo, Paulo fala bastante do ministério da igreja, mas na segunda carta não tem praticamente nada a respeito, e Tito bem pouco a respeito da igreja. Tá? Os falsos ensinos foram atacados em todas as três cartas. Tá? Em todas as três cartas, o falso ensino, os falsos mestres foram atacados. Mas a primeira carta de Paulo a Timóteo é uma carta que trata muito do ministério da igreja, enquanto 2ª Timóteo e Tito não. Tá? Essas diferenças elas são importantes. Tá bom? Elas são importantes. Quanto a 1ª Timóteo, também segue um esboço para os irmãos. Segue um esboço para os irmãos. Quanto ao local da carta, das cartas 1ª e 2ª Timóteo, a melhor proposta é que tenha sido escrita na Macedônia. Tá? Na Macedônia. Aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Já a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta que foi escrita, nós estudiosos, teólogos falam que essa carta de Paulo é uma carta que ele escreve de uma forma muito íntima. São as últimas palavras do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo, que Timóteo deveria ter entre 33 e 34 anos, quando teve o grande desafio de pastorear a igreja de Éfeso, e um jovem pastor. Paulo vai dizer que ninguém deveria desprezar a mocidade, mas para que ninguém desprezasse a mocidade dele, ele deveria se tornar padrão dos fiéis, ou seja, Paulo na conduta, na fala, na forma de conduzir a igreja, ele tinha que ser modelo, ele tinha que ser exemplo de fidelidade, de comprometimento, exemplo de homem de Deus, para que ninguém rejeitasse o ensino de Timóteo, Então, essa segunda carta aqui foi escrita quando Paulo via sua morte aproximar-se. Então ele já estava próximo do final da sua vida e ele escreve então para o jovem pastor Timóteo com as suas últimas palavras, os seus últimos conselhos e o seu testemunho de fé. Para encorajar Timóteo no ministério pastoral. Tito, nós temos também aqui um esboço para vocês darem uma lida. O local onde Paulo escreve Tito é de Nicópolis. Paulo escreve de Nicópolis no ano 57 depois de Cristo. Nicópolis, tudo ali na região da Ásia Menor. Então, Nicópolis no ano 57 depois de Cristo, tá? Depois de Cristo, quando Paulo escreve, portanto, essa carta com o objetivo muito interessante,
que o objetivo de Paulo a escrever a Tito é justamente orientar Tito para que pudesse, portanto, colocar em ordem as coisas que estavam ali em Creta. Então veja, se você ler lá em Tito, capítulo de número 1, ele vai dizer, verso de número 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada igreja, em cada cidade, constituíste presbíteros, conforme te prescrevi. E depois Paulo vai continuar orientando Tito sobre qual deveria ser o procedimento dele em relação às falsas doutrinas e os falsos mestres, como que Tito deveria se comportar diante os deveres das várias classes de pessoas crentes, ou seja, como Paulo deveria tratar Tito deveria tratar com cada pessoa, como tratar um idoso, como tratar uma jovem, como tratar uma senhora. Então, como deveria ser o comportamento dele na comunidade. E uma das partes mais brilhantes que eu acho aqui em Tito é justamente o verso 11 até o verso de número 15 do capítulo 2. Eu tive a oportunidade de pregar essa carta, nesse texto, e o tema que eu usei foi a função pedagógica da graça de Deus. Então, ele vai dizer: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Então, o verbo educar ali, eu usei justamente para mostrar que a graça de Deus opera em nós para que nós reneguemos o velho homem, as práticas do nosso velho homem. A graça de Deus nos educa para que possamos aguardar com esperança a manifestação de Cristo, e a graça de Deus nos educa para que possamos, de fato, entendendo essas coisas, viver a salvação realizando boas obras. Isso, verso de número 14 e 15 do capítulo 2. Já tem um sermão aí para os irmãos quiserem pregar nesse texto, tá? Quiserem pregar nesse texto. Então veja, meus irmãos. E uma das coisas o que é também diferente nessas 3 cartas é justamente a ênfase que Paulo dá em como se deve fazer a escolha de presbíteros, de diáconos. Aqui tem princípios de como deve ser. Infelizmente, muitas denominações hoje não se atentam para os pré-requisitos da escolha de um líder na igreja. Já ouvi tantas coisas, já ouvi tantas pessoas trazerem para si título de presbítero, diácono, pastor, e não vivem aquilo que Paulo está dizendo, como que deve ser um presbítero, tá? Como que deve ser um presbítero. Olha o que Paulo vai dizer, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 13, ele vai dizer: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio ou na vergonha e no laço do diabo. Semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e depois exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres. É interessante que muitos vão defender que da mesma sorte quanto as mulheres, vão dizer que isso dá margem para defender a ordenação feminina. E não dá, irmãos, não dá. Esse texto não pode ser usado como base para defender a ordenação feminina, como a diaconia feminina, ou o presbiterato feminino, ou o pastorado feminino. Não tem como usar esse texto para isso.
Quanto às mulheres, você percebe, não é teologia bíblica, mas vamos dizer aqui, você percebe que no texto ele está falando das qualidades que deve ter um presbítero, qualidades que deve ter um diácono. Quando vai se referir às mulheres, ele não vai dizer quanto às diaconisas, quanto às mulheres. Ou seja, ele está falando daquelas que têm a função de auxiliar os oficiais da igreja, ou seja, os presbíteros e os diáconos. Essas mulheres, da mesma forma, deveriam ter um comportamento condizente com a palavra de Deus. Então, não é um argumento para defender a ordenação feminina, tá bom? E lá em Tito, a mesma coisa. Se você ler em Tito, Paulo vai falar novamente das qualificações no capítulo 5. Ele vai falar novamente das qualificações, versículo 5, capítulo 1 de Tito, de como deve ser as qualificações de um presbítero. Ele vai dizer que o presbítero, uma das coisas que o presbítero deve ser, ele vai dizer que é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como bom dispenseiro da graça de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então essas são as qualificações que Paulo coloca para o oficialato dentro da igreja. Por isso são cartas pastorais, cartas que têm como objetivo orientar de como que deve ser o dia a dia dentro da comunidade da fé. E ele escreve para esses pastores que têm um grande desafio de conduzir o povo de Deus, de conduzir a igreja do Senhor, inclusive na escolha de oficiais, inclusive na escolha de oficiais. Dito isso, irmãos, eu quero encerrar rapidamente. Então eu deixei de fora aqui, foi uma ordem invertida, foi uma falha aqui na hora de compilar os slides, mas eu quero falar então rapidamente de Filemon, que é a carta de Paulo também da prisão. Carta de Paulo da prisão. Então vamos lá. Filemon, nós temos além do nosso esboço, o local, origem e data. Local de origem e data. Se for Roma, a data é o ano 60. Mas se for Éfeso, a data é 50. Considerando então que a carta é da prisão, muitos estudiosos, portanto, vão optar que é provável então que seja 60, já que Paulo estava preso. Então a data provável é o ano 60 que Paulo escreve lá de Roma. Paulo destina essa carta a Filemon, irmã Áfia e Arquipo. O propósito ali é mostrar que Onésimo, outrora fugitivo, agora convertido, era útil, e que Filemon deveria, portanto, receber novamente seu escravo e não tratá-lo como escravo, mas como irmão. Essa carta de Paulo a Filemon é interessante. Essa semana, os irmãos da igreja, da minha igreja, nós encerramos então a leitura dessa carta de Filemon. Nós tivemos o propósito de 4 semanas, então uma semana lendo uma carta da prisão, na segunda semana a segunda carta da prisão, na terceira semana a terceira carta da prisão e a quarta semana a quarta carta da prisão. Então nós falamos sobre Filemon e eu destaquei ali algumas lições em Filemon. Primeiro, a lição em Filemon que eu destaquei é quando Paulo escreve para Filemon dizendo a igreja que está na tua casa. Então mostrando que a nossa casa ela é a extensão da igreja de Cristo. Então a nossa casa ela tem que ser a igreja de Cristo. Então a igreja que se reúne na sua casa. Então a nossa casa é um local de adoração e que, portanto, a igreja de Cristo se faz presente. Um segundo aspecto que eu destaquei em Filemon é que Deus ele transforma pessoas inúteis em pessoas úteis. E ele fez isso com Filemon. Então ele diz, olha, antes ele não era útil a você, mas hoje ele é. Ou seja, convertido ao Senhor, ele é um grande instrumento, que pode ser um grande instrumento nas minhas mãos para a proclamação do Evangelho. Então Deus tem poder para transformar a pessoa inútil em pessoa útil e ser um instrumento poderoso para a mudança de vidas. Tá? Com isso eu encerro então a exposição das cartas de Paulo da prisão, trazendo para vocês então essas informações que eu considero pertinentes, tá?
aos irmãos, tá bom? E aí, na semana que vem, Deus assim permitindo, nós vamos dar continuidade falando sobre, portanto, falando sobre Apocalipse, tá? Falando sobre Apocalipse, fazendo então, caminhando já para o fechamento da nossa disciplina de panorama do Novo Testamento. Bom, Deus abençoe a vida dos irmãos e depois envio então os slides aos irmãos. Deus abençoe, irmãos.